mais, eu queria agradecer à Carolina Soares o convite para participar neste congresso, que muito me honrou. A minha comunicação surge no âmbito da investigação de doutoramento que estou a desenvolver atualmente, e o que vos trago é uma leitura da farsa de Raul Brandão, tendo por base as representações da dor e da morte, por acreditar que nos dão uma imagem do corpo em excesso. Trago somente algumas linhas de leitura que depois terei a oportunidade de desenvolver no texto para o livro do Congresso. Passo então à minha comunicação. Em abril de 1888, num artigo para a Gazeta de Notícias dedicado à Europa, Eça de Queiroz escreve o seguinte: "Este fim de século é um fim de mundo. Se o homem repara mais atentamente na Europa, ela aparece-lhe como uma sala de hospital onde arquejam e se agitam os grandes enfermos da civilização." Fim de citação. O retrato é claro. A crise caracteriza o continente europeu de fim de século. Crise social, moral, crise na indústria, na agricultura, na política. Uma das principais causas da decadência é apontada noutro texto de Eça, por interposta presença de Fradique Mendes, e cito: "A extrema democratização da ciência, o seu universal e ilimitado derramamento, bem como a universal modernização que reduz todos os costumes, crenças, ideias, gostos, modos a um tipo de uniforme, representado pelo sujeito utilitário e sério de sobrecasaca preta." Fim de citação. Em suma, trata-se da crise da sociedade burguesa moderna, massificada, urbana, industrial, regida pelos princípios universais do sistema iluminista positivista: a ciência, o progresso, a técnica, a razão, a verdade, entre outros. Por conseguinte, Eça de Queiroz manifesta o espírito desencantado do artista oitocentista, manifestação que se torna ainda mais evidente nas obras de cariz simbolista e decadentista. Se não vejamos, o simbolismo, segundo José Carlos Seabra Pereira, corresponde à primeira tentativa de superação da crise que começara a lavrar em torno do paradigma cientista progressista. Enquanto o decadentismo, continua, é a expressão artística da crise de confiança do homem ocidental na sociedade urbano-industrial, numa reação dúbia às injunções da moderna racionalidade científica e pragmática nos sistemas de bens simbólicos. Fim de citação. Deste modo, numa clara intenção de romper com os valores da modernidade técnica e científica, simbolistas e decadentistas regem-se por princípios exclusivamente artísticos, recusando as normas societais vigentes. Neste contexto, faz todo o sentido atentar na afirmação de Raul Brandão: "Não sei nada, não sei nada, e saio deste mundo com a convicção de que não é a razão nem a verdade que nos guiam, só a paixão e a quimera." Fim de citação. Estas palavras revelam um ponto de vista fundamental: a atitude de desprezo pela razão e pela verdade e, em contrapartida, o enaltecimento da paixão e da quimera, o que significa o distanciamento de uma ideia de arte enquanto produto do rigor e da objetividade e, contrariamente, a defesa da arte enquanto fantasia e imaginação. Ou seja, Raul Brandão, à semelhança de outros escritores simbolistas e decadentistas, coloca a imaginação no lugar das regras universais impostas pela lógica racionalista, elevando-a à condição de rainha das faculdades, para usarmos uma expressão de Baudelaire. De facto, a imaginação possibilita concretizar o desejo de distanciamento da realidade e de aproximação à verdadeira existência, essa que nos parece quimérica, que é até, se me não engano, a única que existe, no dizer do narrador da farsa. Cumpre notar que a necessidade de alinhamento do mundo exterior se traduz numa existência solitária, que desencadeia uma atitude marcadamente intimista e que origina, por sua vez, o desenvolvimento de personalidades narcisistas e autistas. Desconsiderando quaisquer imagens em seu redor, o artista fixa-se qual Narciso no seu reflexo ou, de outro modo, no seu eu.
Chegamos assim ao ponto fulcral da presente reflexão. Vejamos de que modo lento para isso alguns versos das Metamorfoses de Ovídio. Extasiado consigo mesmo, fica imóvel, incapaz de se mexer, o olhar fixo. Estendido no chão, contempla os seus olhos, astros gêmeos, e os cabelos dignos de Baco, dignos até do próprio Apolo. As faces impúberes e o pescoço de marfim e o esplendor dos lábios. Olha maravilhado para tudo o que o torna maravilhoso. Fim de citação. Nesta representação do mito de Narciso, sobressai um aspecto que nos parece fulcral. O facto de a fixação narcísica significar uma fixação no corpo. A relação entre o narcisismo e a corporalidade torna-se mais evidente quando o sujeito se vê confrontado com experiências corpóreas extremas, como são a dor e a morte. Isto porque abala a sensação de grandeza do indivíduo, bem como a crença na imortalidade, e põe em causa a sua sobrevivência. Como escreveu Gonçalo M. Tavares no Atlas do Corpo e da Imaginação, a dor é o que mais nos empurra para fora do mundo e para dentro do corpo. Fim de citação. E o mesmo pode dizer-se relativamente à morte. Resumindo, em situações extremas, a atenção narcisista é ainda maior. Ou seja, o eu em excesso é o mesmo que corpo em excesso. Ora, é precisamente o corpo em excesso e o excesso de corpo que, em nosso entender, caracteriza a obra em estudo. O corpo invade, por vezes tumultuosamente, as páginas da farsa, ocupando um lugar de absoluto destaque. É exposto sem restrições através de imagens excêntricas e disformes, desconcertantes e perturbadoras. Esta forma, enfática e excepcional de mostrar o corpo, contraria uma atitude prevalecente durante vários séculos no Ocidente, a saber, uma atitude de resistência e de oposição em relação à corporalidade que se traduz numa tentativa de apagar o corpo, sobretudo quando dele lembra a fragilidade, a precariedade e a efemeridade humanas. Contrariamente, Raul Brandão retira o véu que cobre o corpo, exibindo na dor e na morte os grandes protagonistas da farsa, nas palavras de Seabra Pereira. No que respeita à tematização corporal da dor e da morte na obra brandoniana, designadamente por meio de impressões corporais dolorosas e sombrias, funestas e repugnantes, acreditamos poder lê-la, a esta tematização, à luz da obsessão decadentista pela exibição horrenda da corporeidade ferida e em declínio, que incomoda e angustia. Convém realçar o facto de esta propensão para o estranhamento se concretizar através da transfiguração expressionista, segundo Seabra Pereira, o que nos leva a crer na existência de uma proximidade entre o decadentismo e o expressionismo. Efetivamente, ambos se caracterizam pela reflexão sobre a existência humana e, consecutivamente, pela trágica exposição da sua vertente corporal. Neste sentido, é necessário reformular a afirmação que fizemos anteriormente. A presença da dor e da morte na farsa deve entender-se no quadro decadentista, mas também expressionista. Centremos-nos agora na tematização da dor. Nas palavras de João Barrento, a dor é um fantasma que nos está na pele e nas vidas desde sempre, um espectro que alguém se encarrega sempre de fechar no quarto dos fundos. Fim de citação. Tal como se faz na sociedade moderna. Ao invés, a arte decadentista e expressionista, interessada em todas as dimensões da condição humana, abre as portas à dor. Assim se compreende que o corpo em dor invade as páginas da farsa, cuja ação decorre precisamente numa vila em ruínas, toda lavada em lágrimas, como se lê no livro. A obra inicia-se com a exteriorização de uma sensação arrebatadora de dor, através da transmudação de um corpo em grito. Um grito de dor, lúgubre, aflitivo, raspado, como se lê, que sobressai no escuro e no silêncio da noite. Ai que me levam,
ai que me levam, pronuncia ruidosamente Anacleto, sacudido de desespero. Observe-se a propósito o comentário de Gonçalo M. Tavares. O grito é o verbo grotesco, o verbo animalizado. O grito, eis afinal que se pode também constituir como descritivo. O grito descreve uma dor, relata uma dor. Fim de citação. É até, diríamos, uma das formas mais eficazes de a descrever ou de a relatar, sobretudo quando a dor é atroz, ao ponto de provocar uma falha na linguagem. Na verdade, como explica David Le Breton, há um indizível que esconde a linguagem, que prejudica a facilidade da palavra. A língua fragmenta-se por momentos perante os conteúdos afetivos demasiado poderosos que varrem tudo à sua passagem. A dor quebra a voz e torna-a irreconhecível, suscita o grito, o lamento, o gemido, as lágrimas ou o silêncio. Fim de citação. Portanto, o grito, bem como o lamento, o gemido, as lágrimas e o silêncio, constituem-se como manifestações corporais da dor. Daí que, agarrada ao caixão, Anacleto soluce e exploda de lágrimas, e do mesmo modo, a nora de Candidinha, viva, como se diz, mergulhada numa dor de onde não saem nem palavras nem gritos. Já a Sofia, nem um rumor. Uma noite tomba esvaída, exausta, já sem gritos na boca, e a cega emudecera. Fora tanta a desgraça que a transira. Não grita, não pede, cala-se. Mais do que o choro e as manifestações sonoras ou a ausência delas, o corpo exibe exteriormente as feridas da dor através da fisionomia, do aspecto e da compleição físicos, entre outros traços morfológicos. A Joana ilustra-o, como facilmente se verifica no trecho abaixo. A pele enrugou-se-lhe, as mãos puseram-se-lhe nudosas e sempre os mesmos olhos tristes. Toda a sua imensa fialdade lembra uma fraga e a Joana, se possível, mais feia. Por isso a comparo com a serra e nem dela posso separar esta imagem, a mesma aspereza, grandeza e fialdade, monótona, esfarrapada e denegrida como os montes. Como aquelas linhas negras e sucessivas, ela inspirava comoção assim feia, os braços cascosos e os olhos de uma tristeza que desumana. Anos depois, Joana volta, bem apalpada pela desgraça. Está mais velha, seca, tem os cabelos todos negros. Fim de citação. Chamamos a atenção para a fialdade, a tristeza do olhar, a rugosidade e o encardimento da pele e o envelhecimento, pelo facto de terem particular relevância na farsa. Em relação ao rosto, as afirmações de José Gil revelam-nos a sua importância. Não há relação de sentido que não reenvie, de perto ou de longe, a um rosto. Dito de outro modo, o que permite que um traço fisionómico signifique é o rosto. Fim de citação. Efetivamente, o rosto é por excelência o lugar da significação, lugar da expressão, na qual, segundo Levinas, um ser se apresenta a si mesmo. Na ótica do filósofo, o rosto é o facto privilegiado da apresentação do ser. Daí os olhos e a boca serem, como escreveu Baudelaire, os órgãos que exprimem a dor. Assim sendo, consideremos as seguintes descrições da farsa. Pôs-se, a Sofia, uma rapariga só olhos e boca enorme, só olhos espantados para a desgraça. Quanto à Joana, a sua figura parece mais pequena, olhos abertos, boca aberta, espanto e dor. Quem a olha só lhe distingue a amargura na boca, e nos olhos cheios de lágrimas, amargura e espanto. Está quase cega, seus olhos são duas lágrimas, não admira. A Joana chora desde pequenina, veio à terra para sofrer. Fim de citação. De não menos importância que a superfície facial é a pele, espaço privilegiado de inscrição de sentido e de comunicação. Ou, por outras palavras, as de Paul Valéry, o que há de mais profundo no homem. Por isso, na farsa, a dor espelha-se na aspereza, na secura, na dureza e na rugosidade da pele. A Sofia tem os seus peitos secos. A Joana tem as mãos calosas e nudosas, a pele gretada e áspera como a crosta da terra. A Candidinha é de pedra, confunde-se com as fragas ásperas dos montes.
Por fim, importa ressaltar um aspecto que achamos crucial. As cicatrizes da dor revelam-se sobretudo na metamorfose e na degenerescência corpóreas, pois a dor corrói as criaturas, transforma-as em farrapos. Atentemos na intervenção do narrador brandoniano. A vida amolgou-os, à Joana e ao irmão. A desgraça ressequiu-os. Têm rugas, cabelos brancos, pele áspera, mãos toscas. São 2 trapos. E ainda pareciam velhas ambas, a Sofia e a cega. E ambas tinham posto grosseiras e feias, dessa fialdade áspera e negra da gente bruta da serra. Fim de citação. Em nosso entender, a Joana surge como o exemplo maior do desgaste corporal, ou melhor, da fisionomia devastada pelo sofrimento, sulcada por todas as angústias, como é referido na obra. Porque tem os cabelos brancos enrodilhados, a pieira aumenta-lhe, é um cangalho, as lágrimas esvaziaram-na, já não tem senão ossos. Tanta emoção deitou que, como as fontes, extinguiu-se. É por isso uma velha carcaça, só ossos e piedade. Está quase cega. Fim de citação. Agora, finalmente, o tema da morte. Comecemos por atentar no seguinte excerto. O processo de secularização, a moderna perda de fé, despojou a vida individual da sua imortalidade, ou pelo menos da certeza da imortalidade. A vida individual voltou a ser mortal. Fim de citação. Queremos destacar o que nas considerações de Hannah Arendt indicam a ruptura moderna com a ordem divina, que, como sabemos, prevalece no mundo ocidental até ao século XVI, e para a consequente substituição por um sistema marcadamente antropocêntrico, solidamente instituído no racionalismo e no cientificismo. Neste contexto, em que se descobre o caráter linear e progressivo do tempo e da história, o homem vê-se confrontado com a sua precariedade e efemeridade. Estando assim, como diz José Gil, impregnado de tempo e carregado de morte, fim de citação, o corpo passa a ser profundamente desprezado e maximamente ocultado, como referimos anteriormente. Não obstante o esforço moderno de apagamento do corpo morto, ele aparece nas criações artísticas e, em particular, na obra em análise. Leiam-se, por isso, os seguintes certos. A velha não tira os olhos dos olhos vidrados de a outra, que a escuta inteiriçada e fria. As palavras sucedem-lhe na boca, encostada ao ouvido, daquele corpo ressequido e murcho como o de um passarinho. Meses depois, também o diabo levou a Patrícia, inchada como uma pipa, sendo necessário fazer-lhe de propósito uma urna de mogno para apodrecer com certa comodidade. Enterrada a Patrícia, quase logo depois estoura a teles de aneurisma. Fim de citação. Parece-nos evidente o facto de a morte ser aqui retratada em imagens sombrias e horrendas, bem ao gosto decadentista e expressionista. O mesmo acontece quando se expõe a imagem do cadáver. Dentro, numa sala, expõem num caixão o cadáver de uma mulher magra, de cera, com flores baratas de papel na cabeça e no seio ressequido. A morta continua a sorrir, com os dentes arreganhados numa imobilidade pétrea. E ainda, o cadáver apodrece, murcha entre as rosas de papel. Lembra um passarinho no esquife enorme. Os olhos são 2 manchas na palidez da face ressequida. Os dentes arreganham-se-lhe por entre os lábios roxos. Poder-se-á afirmar que o modo como se representa a morte e se exibe a degradação corporal a ela associada remetem inequivocamente para o corpo grotesco. Acima de tudo, porque, como vimos nos certos anteriores, a boca aparece em destaque. Recordemos neste caso Mikhail Bakhtin. O papel essencial é entregue, no corpo grotesco, àquelas partes onde se ultrapassa, atravessa os seus próprios limites. Depois do ventre e do membro viril, é a boca que tem o papel mais importante no corpo grotesco, pois ela devora o mundo. Fim de citação. Para terminar, detenhamos-nos ainda na dimensão grotesca, lendo para isso as seguintes passagens da farsa. Véspera de São Nicolau. E toda a populaça na rua, uma mexórdia de grotesco e de caligens, de lama e gritos, de gestos confusos. Fisionomias e gestos surgem de repente como aparições. É uma mescla de negrume e fogo, de braços que se agitam, de doida ventania e chuva cuspinhenta.
A turba avança, a praça transborda. Há milhares de bocas que gritam ao mesmo tempo. Aquele mar humano oscila, cresce, clama e dispersa-se. Quando os archotes se apagam, fica só a noite e o ruído. Avivam-se os fogaréus e voltam a entrever-se as faces, as bocarras abertas pelos risos estúpidos rasgados de orelha a orelha. E a multidão que corre para um saque desvairada aos gritos, com os archotes em punho e as bocas escancaradas. A turba que espera sempre, milhares de cabeças erguidas no ar, as bocas abertas como peixes diante da casa negra e cerrada. Fim de citação. Estas frases permitem-nos chegar a uma conclusão. Raul de Brandão cria um cenário grotesco para nele pôr em cena o espetáculo carnavalesco da condição humana. Espetáculo no qual a corporalidade, designadamente o corpo em dor e o corpo morto, representa o papel principal, simbolizando o luto de uma catástrofe universal. Muito obrigada pela vossa atenção.